Muito bem, meus amigos do esporte, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Mendel. Hoje vamos falar sobre a vitória do Galo sobre o Cruzeiro por 3-0 na Arena MRV ontem à noite, com um oferecimento de Cedros Beer, o melhor chopp de Caeté região, chopp Pilsen, chopp IPA, lembrando que só para maiores de 18 anos, um chopp da melhor qualidade do casal de amigos mais top de Caeté, Bruno e Janaína. Vamos lá! O Atlético venceu ontem por 3-0 o Cruzeiro lá na Arena MRV, primeira vez que o Galo vence seu rival, jogando em casa, o quarto clássico. Tivemos aí o Cruzeiro ganhando duas vezes e o empate na final do Mineiro. E foi um atropelo, né? Foi um vareio do Atlético no primeiro tempo, 3-0, onde o Cruzeiro não viu a cor da bola. A estratégia do técnico Fernando Seabra de escalar ali 3 volantes fazendo um losango no meio campo não deu certo. E a estratégia do Milito, na hora que eu olhei a escalação, que eu vi um zagueiro de origem, eu olhei assim de novo, falei, peraí, olhei de novo, fez que deve ser um erro da arte do Galo, né, de montar lá a escalação, eu esqueci de colocar um jogador. Eu olhei assim, fiz as contas, 11, peraí, um zagueiro de origem. 3 volantes, na verdade o Batalha era ali o zagueiro ao lado do Gemerson. E o Atlético se impôs de uma maneira absurda no primeiro tempo. Eu comentava isso durante a partida. Quando você tem Paulinho, você tem Hulk, você tem Zaratio, você tem Scarpa, você tem Guilherme Arana, é muita qualidade. É muito talento, e se você não tiver uma marcação muito forte, você deixar esses caras pensarem, eles vão acabar com o jogo. E quando o Cruzeiro assustou, estava 2-0 para o Atlético. E para fechar o caixão de horrores do primeiro tempo do Cruzeiro, um chute do Arana de longe, lá da ponta da grande área, na ponta esquerda, e o goleiro Anderson aceitou um frangaço, relembrando aí o Rafael Cabral. Mas o Atlético, a intensidade do Atlético me assustou demais, me assustou positivamente no primeiro tempo, né? E você nota claramente aí a diferença de comando técnico, o que era um time com o Filipão e o que é um time hoje com o Gabriel Milito. Os mesmos jogadores com posturas, com desempenho totalmente diferentes. É um time que tem ambição, é um time que tem sangue no olho. Não é aquele time reativo, aquele time pragmático do Felipão. É evidente que o Milito vai errar, assim como errou quarta-feira contra o Criciúma, na Arena de Plano, também na MRV, aonde ele tira Hulk, Paulinho e Scarpa. O fato de tirar os 3 não foi o determinante para que o Criciúma chegasse ao empate. Mas porque era um jogo controlado, o Galo tinha muita posse de bola, um chute a gol do Criciúma, ok, mas por que ele errou então? É porque quando você tira as 3 principais peças do seu time, e quando acontece um imprevisto, como aconteceu, um lance fortuito, uma bola na área e gol do Criciúma, com quem que ele iria virar esse jogo? Com Vargas? Com Alisson? Com Cadu? Deu no que deu, empatou, perdeu 2 pontos em casa. É como eu falei na rede social depois do jogo, os pontos que ele conquistou lá em São Paulo contra o Corinthians, ele perdeu contra o Cuiabá. E era fundamental reagir ontem. Era fundamental. O clássico já tem uma conotação muito grande e ele ganhou ainda mais depois desse tropeço do meio de semana contra o Criciúma. E a postura do time ontem foi a postura de um time que parece que queria destruir o time do Cruzeiro. Evidentemente que no segundo tempo, quando se tem um jogo contra o Peñarol terça-feira pela Libertadores, é natural que o time tire o pé. E o Galo tirou o pé, abaixou as linhas, mas com o mesmo esquema de jogo, apenas um zagueiro. Aí a hora que eu vi o Maurício Lemos aquecendo, eu pensei, ele vai tirar agora um volante, né? Vai tirar ali o Batalha, aliás, minto, ele vai tirar ali o Alan Franco, que era quase um meia ali, e vai colocar o Lemos. Não, ele tirou o zagueiro, tirou o Gemerson. Ele manteve a postura do time dele, e depois ele foi recuando à medida que o tempo ia passando. O Cruzeiro teve mais posse de bola no segundo tempo, e aí o Fernando Seabra, ele consertou de novo a cagada que ele fez. Ele colocou o Zé Ivaldo em campo. Aliás, eu não consigo entender por que o Zé Ivaldo não é titular e o Neres é.
Isso aí é uma coisa que eu preciso entender. Eu não consegui entender ainda, assistindo os jogos do Cruzeiro, essa sequência de titularidade do Neres. E o Zé Ivaldo entra aqui, depois sai ali. E ontem, de novo, ele entrou no banco. Começou o jogo no banco. E mesmo o Cruzeiro tendo mais posse de bola no segundo tempo, o Cruzeiro propondo mais o jogo, foram pouquíssimas as chances de gol. Pouquíssimas. Mas no final da partida, aquela bola lá do Rafael Elias estava impedido, né? Acabou fazendo gol, mas anularam o gol de forma correta. E um lance mais no final da partida, uma defesa do Everson. E só isso, mais nada, mais nada. O Atlético tocando a bola, esperando o adversário, e teve umas 2 chances ainda de matar o jogo. Então, tamanha é a diferença, a discrepância técnica entre os dois times. Né? O Galo já ganhou do Cruzeiro 3-1 na final do Mineiro no Mineirão, naquela lambança do Larcamon. 2 coisas, a lambança do Larcamon, quando ele tira um meio e coloca um volante e chama o seu adversário para o campo de ataque, aonde o Larcamon falou que o Atlético me ataca, o Atlético com muita qualidade atacou. E ontem foi um 3-0 inapelável, o primeiro tempo de cinema do Atlético e uma etapa de pesadelos do Cruzeiro. Né? Os mesmos erros que o Larcamon cometia, vem cometendo agora o Fernando Seabra. Alguns jogadores estão fazendo hora extra daquele time do Cruzeiro ali, eu não consigo entender. Eu falei agora, o Neres de titular. E aí ele insistiu com o Ramiro ontem, de novo. Tudo bem, eu entendo a expulsão do Lucas Romero no jogo contra o Fortaleza, ele teve que modificar o meio campo. E aí ele entrou com o Machado, e aí o Ramiro, 3 volantes, tá tudo bem, jogando fora de casa, né, porque é só torcedor do Atlético, ele trancou um time um pouco mais, mas não adiantou, né? Ele colocou 3 volantes e tomou de 3-0 no primeiro tempo e cabia 5. Tamanho era o domínio atleticano. E até questionado ontem na entrevista coletiva após o jogo, né, eu escutando no rádio a entrevista coletiva, o Fernando Seabra foi questionado por que da não utilização dos recém-contratados. Porque o time que terminou o jogo ontem é a base do time que quase caiu ano passado. Pelo lado do Fernando Seabra, até entendo, porque é o time que ele treinou ano passado, é o time que ele livrou do rebaixamento, então ele sabe o que está fazendo, ele conhece as peças com que ele pôde contar no jogo de ontem. E tem jogo agora no meio de semana contra o La Calera pela Sul-Americana, onde a situação do Cruzeiro não é boa. 2 empates contra a Católica no Equador e aquele empate desastroso contra o Alianza no Mineirão, 3-3. E é um ponto aonde o Cruzeiro tem que mexer urgentemente. O Cruzeiro levou 14 gols nos últimos 7 jogos. 2 gols por partida. Isso é um absurdo. Não tem como o Cruzeiro tomar 14 gols em 7 jogos. Só no Brasileirão o Cruzeiro já levou 6 gols em 3 partidas. É um índice muito alto, né? Um time que quer brigar, o objetivo do Cruzeiro, a gente sabe que o objetivo do Cruzeiro real é brigar para não cair para a segunda divisão, mas o Cruzeiro fala em algo maior, o Cruzeiro fala em Sul-Americana e tentar beliscar uma Libertadores, mas com uma defesa como essa, com um sistema defensivo totalmente exposto, fragilizado, não vai a lugar nenhum. E o Atlético joga contra o Peñarol agora terça-feira pela Libertadores, está com a situação tranquila, venceu os 2 primeiros jogos, tem que ganhar esse jogo contra o Peñarol, porque depois pega o próprio Peñarol e o Rosário fora de casa. E aí encerra contra o Caracas em Belo Horizonte. Então vencer é fundamental para frear uma reação do Peñarol e para disparar na liderança, pois tem 2 jogos seguidos fora de casa em 2 caldeirões, Montevidéu e Rosário. Beleza? Então fica assim, o Galo ganhou, o Galo dorme agora em 5º lugar, possibilidade de perder posições, o Cruzeiro em 9º, mas enfim o Galo venceu o primeiro clássico na arena e de maneira categórica. Um abraço!